noite a todos vocês. Mais uma vez, estamos aqui. Eu queria compartilhar essa terceira palavra que eu diria que é o tema sobre palavra. E vamos usar a palavra de Deus para falar o significado, a importância e o valor que as palavras têm na nossa vida. Nós falamos há 2 quartas-feiras que eu vou repetir aqui um personagem humorístico, Chico Anísio, e ele tinha um político que se chamava Valfrido Canavieira, e ele fazia os seus discursos, ele subia no palco e dizia: palavras são palavras, nada mais do que palavras. E isso, é lógico, é uma afirmação cômica, porque palavras não são palavras, nada mais do que palavras. As palavras têm poder sobre as nossas vidas, poder para gerar vida, poder para gerar morte. Eu queria ler aqui em Tiago, capítulo 3, 6 versículos, dos versos 6 até o verso 12. Tiago, capítulo 3, do verso 6 ao verso 12, diz assim: ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Se nós olharmos essas palavras que se referem ao poder da língua, porque a língua é um instrumento que nós usamos para verbalizar aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente. Porque primeiro as palavras elas vêm na nossa mente para depois nós expressarmos e falarmos. A língua, aliás, é o músculo mais forte e mais potente do nosso corpo. Sabiam disso? Que é o músculo mais potente. Não é o coração, não é o músculo do braço, da perna, é a língua. É fácil de entender porque a língua ela está em movimento constante. Até quando nós dormimos, existem pessoas que falam dormindo. A língua ela é poderosa, é o músculo mais forte e também o mais agressivo do nosso corpo. Ela é tão maligna às vezes que ela mesma é colocada em chamas, ou seja, ela começa a agir como se tivesse sido colocada em movimento pelo próprio inferno. É o que Tiago está dizendo. É posta ela mesma em chamas pelo inferno. Com a língua nós conseguimos falar palavras de amor. Com a língua nós podemos amaldiçoar, podemos desprezar e manifestar todo o nosso desagrado, toda a nossa ira muitas vezes. E é por isso que o texto diz, e é claro, essa carta aqui está sendo escrita, foi escrita a crentes, que não pode da mesma fonte proceder água boa e água ruim, água doce e água amargosa. Não pode ser assim. E nós temos que ter um controle e domínio sobre esse pequeno membro do nosso corpo. Não parece, mas nós temos sim o controle e domínio, porque a própria palavra diz que um grande navio, com um pequeno leme, ele é totalmente dominado e controlado, e é esse pequeno leme que diz para onde que o barco deve ir. Assim também é a nossa língua. Diz assim a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda diz que os cavalos nós colocamos freios na sua boca, né? E o freio é colocado entre a sua língua e o céu da boca,
justamente nós também podemos colocar um freio na nossa boca. Mas é claro que existe uma dificuldade, porque nós que já temos uma certa idade, uma certa experiência, digamos assim, nós estamos acostumados a falar de uma maneira. E de uma hora para outra você deixar essa maneira de falar e começar a falar de outra forma, não é tão fácil assim como parece. Mas nada aqui é fácil. A Bíblia não diz que seria fácil, a Bíblia diz que é possível. A Bíblia não diz que é fácil, ela diz que é possível. Com a ação do Espírito Santo, o poder de Deus na nossa vida, nós podemos. Se nós nos determinarmos, a partir de hoje, eu não vou mais mentir. Acabou de mentir. Acabou de mentir. A partir de hoje, nenhuma palavra chula, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra imunda vai sair da minha boca. Por si só você não consegue. É impossível. Sem a ação do Espírito Santo. Sem que eu entregue o domínio e o controle do Espírito Santo, para que Ele controle a minha língua, a minha forma de dizer, a minha maneira de falar. Nosso problema como filhos de Deus é que nós achamos muitas vezes que Deus só escuta aquilo que nós temos para falar nas nossas orações. No dia a dia, nos momentos da nossa vida, nas nossas atividades seculares, nós achamos que Deus não está ouvindo. Que Deus ele só ouve, só está atento àquilo que nós falamos nas nossas orações. E não é assim. Eu tenho um testemunho, na verdade eu tenho dois testemunhos para dar sobre o impacto, o poder que as palavras podem gerar e podem trazer na nossa vida. Meu pai, que já é falecido, está com Jesus, pastor Lázaro, ele trabalhava em Alphaville e ele construía muitas casas ali em Alphaville. Já faz muito tempo isso. E teve uma casa que ele terminou, entregou a casa para o proprietário e o proprietário ficou devendo um determinado valor para ele. Não pagou. E meu pai tinha uma empreiteira, tinha empregados, e ele precisava pagar os empregados, ele tinha uns compromissos. E então, o morador, o proprietário já estava na casa e ele constantemente ia até a residência para cobrar o que estava faltando. E toda vez que ele ia naquela residência, o dono da casa ele dizia: não, mas tem um probleminha aqui, ó, tem um cano ali que não está fora, que está fora do lugar. Ele pegava o peão, o pedreiro lá, ia lá e fazia do jeito que o dono queria. Aí passava um tempo, ele ia lá, então, eu vim aqui para receber, não, mas tem outro probleminha aqui que ficou ali na churrasqueira, então, ele ia lá, pegava o pedreiro dele, modificava, fazia de novo. E isso foi durante um bom tempo. Tá? E até que em um determinado momento, a paciência se esgotou. E ele fez o que não deveria fazer. E ele falou o que ele não deveria falar. Ele chegou naquela casa e o dono da casa não estava. Quem estava era a mulher, a esposa. E meu pai chegou até aquela casa para falar com fulano, ele não estava, e não pagava, e aquela embromação que a gente já conhece, que a pessoa não quer mesmo pagar. Meu pai virou-se para aquela mulher, em um ato de ira, não soube se controlar, e falou para ela assim: pois então fique sabendo o seguinte, eu não quero esse dinheiro. Esse dinheiro a senhora use para fazer o enterro do seu marido. Passou um tempo, o esposo da mulher, com ele não aconteceu nada, mas você vai entender. Passou um tempo, o filho daquela mulher estava andando na rua com um triciclo. E eu acho que tinha chovido, ou eu sei que o asfalto estava molhado, caiu um fio do poste, sem mais nem menos, aquele fio foi para o chão e matou a criança. A criança foi eletrocutada. Aquela mulher foi, depois procurar meu pai, passaram vários dias, meu pai ficou sabendo daquilo, chorando e culpando ele por que aquilo tinha acontecido. E meu pai então já não sabia mais o que fazer. Estava arrependido, tremendamente arrependido daquilo que ele tinha falado, daquilo que ele tinha dito. Mas e agora? O que eu faço com aquelas palavras que eu já soltei, que eu disse? Não é? Agora, por que foi o filho? Preste bem atenção. Existe um segredo espiritual nisso, que é que quando você libera uma palavra,
principalmente uma palavra de morte, uma palavra de maldição, ela é liberada no mundo espiritual e o diabo faz o que ele quiser com ela. Não necessariamente ele vai fazer aquilo que foi falado, mas como foi liberada uma palavra de maldição, uma palavra de morte, dependendo da boca que fala, tem muito poder. Ele pegou aquela palavra. Se morresse o marido, eu imagino que não teria causado tanta dor, talvez, não sei. Mas morreu o filho, e o diabo fez exatamente aquilo. Usou aquela palavra para atingir aquela criança e matar aquela criança. Já não se podia mais fazer mais nada, porque não se pode voltar atrás. Quando nós soltamos palavras, e nós nos arrependemos e queremos trazer de volta essas palavras, já disse alguém certa vez que é como você pegar um travesseiro cheio de penas de ganso. Abre o travesseiro, vai ao ar livre e chacoalha aquele travesseiro e solta todas as penas que tem naquele travesseiro. Aí você se arrepende de ter feito aquilo. Vai agora buscar todas aquelas penas. Você consegue? Impossível. Impossível, porque já foi liberado, já foi solto, já foi dito aquilo que não deveria ser dito. Um outro testemunho também tem a ver com uma pessoa, que eu não vou falar o nome, uma senhora que teve um AVC. Essa senhora teve um AVC e se recuperou desse AVC. Por um milagre, ela exerceu a sua fé e o seu corpo não ficou paralisado. E nova ainda, com esse problema. Superou aquilo, passou um tempo, e essa pessoa, essa mãe, essa senhora, tinha uma filha pequena. E essa filha pequena vivia na rua, solta pela rua, para lá, para cá, e a mãe, menina, fica para dentro, vem para dentro de casa, volta para dentro de casa, você me faz ficar com a minha cabeça queimando, quente, 1 hora ainda vai me dar outro AVC. Ela não falava AVC, ela dava derrame, 1 hora, outra hora ainda vai me dar um outro derrame. E ela falou isso algumas vezes, não sei quantas vezes, mas eu sei que um dia, aquelas palavras, elas se concretizaram, elas se tornaram verdadeiras e reais, se tornaram palavras concretas, foi concretizado aquilo que estava sendo dito. E um dia ela estava na cozinha, na pia, e a filha estava lá na rua, e ela grita para a menina, menina, entra para dentro, porque eu não quero você na rua, é muita preocupação, você está fazendo a minha cabeça ficar muito quente, vai me dar ainda outro derrame. E naquele exato momento, me deu o derrame, segundo derrame, e desse ela não se recuperou mais, seu lado esquerdo está totalmente paralisado. Irmãos, esses dois testemunhos, eles são, digamos assim, tanto quanto tenebrosos, né? Fatalistas, mas isso é para chocar mesmo, é para a gente ver o impacto e o poder que as nossas palavras têm, aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos. Como pais, por exemplo, que falam para os seus filhos, esse meu filho aí não vai dar em nada. Ou então, esse menino parece uma menina. Né? Esse menino não tem jeito. Né? Você é a ovelha negra da família, e assim por diante. E existem tantas outras afirmações, não é? Outro dia eu estava num ponto de ônibus, e eu fiquei tão incomodado com aquilo, porque a gente que sabe o significado das palavras, entende um pouquinho do significado das palavras, você percebe que aquilo ali não são meras palavras. As palavras têm um significado, elas têm uma etimologia, elas nascem de algum lugar, elas vieram de alguma fonte. E eu estava num ponto de ônibus, isso foi lá no Butantã, muitos anos, e tinha uma jovenzinha com um neném no colo, e tinha uma senhora. Essa senhora mais idosa era a avó, logicamente, essa era a filha e tinha um neném no colo. E eu percebia que aquela vovó, babona, ficava olhando para o netinho e brincando com o netinho. E ela brincava e ela falava com o netinho. E eu fiquei escutando. E as palavras que ela dizia era mais ou menos assim. Era assim que eu gravei. Ela dizia assim: olha só que menininho, é uma pestinha. Não vale nada. Danadinho. Isso pode parecer bonito, né? Pode parecer assim, fofo,
pode ser carinhoso, terno, mas são palavras de maldição, não vale nada, pestinha. E o pior de tudo, danado, danadinho. O que significa danado? Danado é maldito, é amaldiçoado. Eu fiquei realmente indignado com aquilo, mas não podia fazer nada, porque se eu fosse interferir, se eu fosse falar alguma coisa, com certeza eu não seria aceito naquilo que eu teria para dizer. Eu teria dificuldade de falar de uma forma carinhosa, eu falaria muito duro com aquela mulher. Eu provavelmente diria para ela: olha, em nome de Jesus, vamos quebrar tudo isso que a senhora acabou de falar aqui agora. Mas é que as pessoas têm a rotina, nós falamos no início, as pessoas têm a rotina, têm a maneira, têm o meio, têm a forma de falar. E fala assim desde quando nasceu, porque cresceu no ambiente. Irmãos, existe um ensino diabólico e satânico que diz o seguinte: que nós somos produto do meio que nós vivemos. Isso é uma falácia, é uma mentira. Ninguém é produto do meio que vive. É você que toma as suas próprias decisões. É você que decide o que vai acontecer na sua vida. Existem casos e mais casos de pessoas na nossa história, de grandes cientistas, de grandes médicos, de grandes pessoas que construíram grandes coisas. E o meio em que elas viviam era um meio torpe, era um meio podre, era uma família desgraçada. E, entretanto, se transformaram em grandes pessoas. Nós não somos produto do meio. Não existe isso. É uma mentira. As decisões e as atitudes somos nós é que tomamos. E elas é que fazem toda a diferença na nossa vida. 1 Coríntios 15, 33 diz assim, 1 Coríntios 15, 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso sim, aí sim, isso sim, o meio que você vive, aonde você está, pode lhe corromper. Mas o meio onde você está, o meio onde você vive, essas conversações, elas são de livre escolha, livre-arbítrio. Eu escolho se eu vou ter más conversações ou não. Vou dar um exemplo. Se você estiver numa empresa, num escritório, e todo mundo se reúne ali no lugar de cafezinho, e ali começam aquelas conversações, aquela roda de escarnecedores, né? Que começam a falar, e começam então muitas vezes criticar, falar mal dos outros que não estão ali na rodinha, logicamente, ou começam a falar coisas maliciosas, coisas torpes, sujas. Você fica naquela rodinha se você quiser. As más conversações corrompem os bons costumes. É nós que temos que tomar a decisão. Isso eu não quero, disso eu não vou participar, eu me recuso. Tem uma ilustração que fala sobre isso, que é aquela história de que eu ouvi falar, eu ouvi dizer. Esse negócio que eu ouvi falar, eu ouvi dizer e passa para frente é complicado, não é? Quantas vezes nós mesmos já não quebramos a cara, que servimos de interlocutores, que pegamos uma coisa aqui que não tinha muita firmeza e segurança e passamos para frente, não é? Quem é que já não errou nisso? Quem que já não falhou nisso? É por isso que a palavra de Deus diz, né? A língua, verso 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de tomar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E tinha um filósofo muito famoso, conhecido na antiguidade, chamado Sócrates. Esse filósofo, ele estava uma vez conversando com um amigo, e este amigo veio até ele dizendo o seguinte: sabe o que escutei sobre o teu amigo? Sócrates olhou para ele e disse assim: espera um minuto, passemos isso que você vai dizer pelo triplo filtro. Triplo filtro? O que é isso? Vamos lá. Primeiro filtro, a verdade. Você está absolutamente certo de que aquilo que você vai me falar é certo, é correto, é a expressão da verdade? Aí ele diz: não, realmente só escutei. Bem, então você realmente não sabe se é certo ou não. Ponto final. Segundo filtro,
Tem bondade nisso? É algo de bom o que vai dizer sobre o meu amigo? Não, pelo contrário. Então, deseja dizer algo ruim a respeito de meu amigo e não está seguro se é certo? Bom, ainda que quisesse escutá-lo, não poderia, porque me falta ainda o terceiro filtro. E o terceiro filtro é o seguinte: utilidade. Utilidade. E servirá de algo saber o que você vai dizer do meu amigo? Será de algum valor? Será de alguma utilidade aquilo que você vai dizer do meu amigo? Não. Na verdade, não. Bem, concluiu Sócrates. Se o que você vai me dizer não é certo, nem bom, e tampouco me será útil, por que eu iria querer saber? Não é assim que nós deveríamos agir? Não é assim que nós deveríamos filtrar aquilo que vem até nós? E não passarmos para frente, não passarmos adiante aquilo que nós achamos que estamos fazendo, e às vezes até com um certo ar de espiritualidade falsa, né? Não, eu estou compartilhando, é para você orar. Estou compartilhando com você. A Bíblia fala sobre os mexeriqueiros. Mexeriqueiro não é aquele que vende mexerica na rua, não. Não é vende mexerica na feira. O mexeriqueiro é aquele que não tem os três filtros. É aquele que não tem bom senso. É aquele que não tem discernimento. Não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Eu quero terminar com um último texto em 1 Coríntios 10:10. Que diz assim, 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eu vou repetir. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Murmuração é algo que faz parte da vida. E poderia até alguém dizer, como eu já vi, né? Ah, mas se existe é para ser usado, né? Como mentira, por exemplo. Eu ouvi um humorista falando, mas se mentira existe é para ser usada, né? Não é mesmo, né? E a murmuração também poderia ser assim, eu tenho o direito de murmurar, afinal de contas ninguém sabe o que eu estou passando. Quem é que conhece a minha história? Ninguém sabe a dor que eu estou sentindo, ninguém sabe os problemas que eu tenho. E ninguém tem nada a ver com isso. É problema meu. E toca murmurar, e toca a reclamar da vida. E é tão interessante isso, né? Porque aqui quem está dizendo é a palavra de Deus, não sou eu. A Bíblia diz, não murmureis. Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqui o apóstolo Paulo aos Coríntios está fazendo referência àquele momento em que o povo lá no deserto murmurou e disse que o maná que Deus mandava do céu era um vil pão, esse vil alimento, esse alimento desprezível que Deus fazia cair do céu, o maná. E por causa disso, o que foi que aconteceu? Deus mandou as serpentes, as víboras ardentes, e milhares morreram picados por aquelas serpentes, por causa da murmuração. Paulo está fazendo referência, e pereceram pelo destruidor. Aí Moisés teve que construir aquelas serpentes, colocar no lugar alto, e as pessoas olhavam para as serpentes e eram curadas. Mas até então milhares foram mortos por causa da murmuração. E é interessante, eu quero compartilhar com vocês, porque eu recebi exatamente hoje um WhatsApp sobre uma coisa bem interessante que diz assim: você já imaginou se a partir de hoje tudo o que você reclamar seja tirado de você? Tudo aquilo sobre o que você reclamar vai ser retirado de você. Imagina só. Não aguento minha mãe. Pronto. Morreu a mãe. Meu cabelo é horrível. Pronto, careca. Não dá para engolir meu emprego. Ok, então, desempregado. Meu marido é uma praga. Tudo bem, viúva agora mesmo.
Não suporto mais este calor. A partir de hoje, só neve e chuva. Minha casa não é boa. Então viva na rua a partir de agora. Assustador, não é? Agora olha ao redor. Levante-se da cama, coloque os pés no chão e glorifique a Deus. Porque as misericórdias de Deus se renovaram sobre a sua vida. Você está vivo. Você está vivo. Você chegou até aqui e você tem que dizer o seguinte: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, obrigado. Eu te dou graças, Pai, porque tenho vida, porque tenho paz, porque tenho alegria, porque tenho ânimo, porque tenho energia, porque tenho fôlego de vida, porque eu tenho uma vida inteira ainda para viver, porque eu tenho planos para realizar, porque eu tenho sonhos para concretizar, porque eu tenho um Deus que torna tudo isso possível. Glória a Deus. Glorifique sempre a Deus. Outra vez vos digo, louvai, glorificai a Deus em todo o tempo. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses, né? Louvai ao Senhor. Outra vez vos digo, louve ao Senhor. Outra vez diga, louve ao Senhor. O salmista diz no Salmo 34, verso 1, em todo tempo eu te louvarei. Enquanto eu viver, Senhor, eu te louvarei. Que a nossa vida seja um instrumento de louvor e de adoração, porque para isso nós fomos criados. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, diz lá em Efésios capítulo 1, para o louvor da sua glória. Acima de qualquer coisa, você não foi criado para juntar tesouros nessa terra, porque os tesouros dessa terra, a traça e a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam, mas o tesouro que nós juntamos nos céus são tesouros que não poderão ser consumidos, que não poderão ser jamais passados. Que você viva para a glória de Deus, que mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tenebrosos da sua vida, você lembre que Deus, Ele te dá força para superar, Ele te dá força para dar mais e mais passos adiante, porque não é aí que você vai parar. É onde Deus quer te levar. Deus quer te levar para um lugar muito mais adiante, muito mais à frente. Ele é aquele Deus que diz que Ele está disposto a alargar as estacas da sua tenda. Ele é aquele Deus que diz, como Ele falou para Abraão: olha as estrelas dos céus, você pode contar, olha a areia que você tem diante de você, você pode contar os grãos de areia, assim farei toda a tua descendência. E Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas que ainda não se cumpriram. Ele tem uma promessa maravilhosa. E eu diria para você o seguinte, terminando, que você pode pensar: mas que promessa que Deus tem para mim? Para que eu fique perseverante? Que promessa? Eu já estou cansado, eu já estou um pouco desanimado, desacostumado, acho que eu já vivi o que eu tinha que viver. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos uma promessa que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Sabe qual é? Aquela quando o Senhor vai dizer para nós, olhar para nós e dizer assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, amados. Vamos orar. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Senhor, te rendemos graças, porque temos uma vida, Senhor, que não tem valor, não pode ser medida, não pode ser precificada. É impossível, Senhor Deus, sabemos o preço que Cristo pagou por nós na cruz. Não existe preço que possa superar o sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Por isso, Senhor, enquanto tivermos fôlego, enquanto tivermos o sopro de vida em nós, ensina-nos, ó Deus, a sermos gratos, a te adorarmos em toda e qualquer circunstância e situação, Senhor. Ensina-nos a viver, Senhor Deus, no muito. Ensina-nos a viver, Senhor, no pouco. Ensina-nos a viver, Senhor Deus, com saúde. Ensina-nos a viver sem saúde. Ensina-nos a viver, Senhor, com muitos amigos. Ensina-nos a viver com poucos amigos. Ensina-nos a viver, Senhor Deus, com fartura, com abundância. Ensina-nos a viver com escassez, Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus,
a confiar, exaltar e glorificar e bendizer o teu nome em toda e qualquer situação da nossa vida. Oramos assim agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.